Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a subtração com números inteiros, tá certo? Na aula passada a gente falou de adição e agora a gente vai falar da subtração. Então, vamos começar. Então, para subtrair dois números inteiros, a gente vai primeiro lembrar do conceito de oposto de um número, certo? Porque a gente vai precisar desse entendimento para poder resolver as adições. Desculpa, as subtrações. Então, o que é que acontece? Vamos pegar essa régua aqui que eu já construí, certo? Então, o oposto de um número vai ser o número que está à mesma distância que ele em relação ao zero. Então, aqui eu marquei o 4 e o menos 4. Quando eu vou olhar a distância deles em relação ao zero, a distância é igual, ou seja, os dois têm o mesmo módulo, tá? Então, dois números opostos têm o mesmo módulo e eles estão sempre à mesma distância em relação ao zero. Então, o oposto de mais 10 vai ser menos 10, o oposto de menos 7 vai ser mais 7, e a gente vai definir sempre o oposto de um número como o número de sinal contrário, certo? Que está àquela mesma distância do zero. Então, a gente vai precisar disso para poder fazer a nossa subtração. Por quê? Quando a gente for subtrair dois números inteiros, a gente vai substituir essa subtração por uma soma do primeiro número com o oposto do segundo. Então, aqui no primeiro exemplo, a gente tem menos 5 menos 14 é igual a menos 5 mais 14. O que é que foi feito aqui? Exatamente o que ele diz aqui em cima. Esse segundo número aqui, se a gente olhar só para essa representação aqui, a gente tem o oposto de menos 14, certo? A gente viu isso em sala. Se eu quero representar o oposto de um número, eu coloco esse número dentro do parêntese e coloco por fora do parêntese um sinal negativo. Então, isso aqui é o oposto de menos 14, certo? Que é mais 14. Então, tudo isso aqui foi substituído por mais 14. E a subtração foi substituída por uma adição do primeiro número com o oposto do segundo. Então, eliminando os parênteses, né? A gente tem aqui menos 5 mais 14 igual a mais 9, certo? No segundo exemplo, mais 6 menos 6. Então, de novo aqui, ó, o oposto de menos 6, que é quem? Mais 6. Então, ficou o primeiro número, mais 6, mais o oposto do segundo número, que é mais 6. 6 mais 6, 12. Mais 10 menos 4. De novo, o oposto de menos 4. Então, vou repetir o primeiro número, mais 10, e somar com o oposto do segundo. Então, o oposto de menos 4 é mais 4. Vê que eu não estou colocando mais essa representação nos parênteses. Eu estou indo já direto para a representação sem os parênteses, né? Então, mais 10 mais 4, sinais iguais, soma e conserva o sinal. E esse último exemplo aqui, mais 13 menos mais 7. Então, o oposto de mais 7 vai ser menos 7. Repete primeiro, ó. Primeiro não altera. O segundo número é que vai ser escrito como oposto, substituído pelo oposto dele. Aí aqui a gente aplica aquela regra da adição que a gente já sabe. Sinais diferentes, subtrai 13 menos 7, 6. E coloca no resultado o sinal do do número do maior módulo, que é o sinal positivo. Então, vem para cá mais. Ok? Então, para finalizar, a gente vai fazer um probleminha, mas sempre aplicando essa regra. Na hora que a gente tiver uma subtração de dois números inteiros,
a gente vai substituir essa subtração por uma soma do primeiro número com o oposto do segundo número, tá? Então, o exemplo é esse aqui, ó. Numa cidade, a temperatura mais fria do ano foi de menos 5 graus Celsius e a mais quente foi de 35 graus. Qual a diferença entre a temperatura mais quente e a temperatura mais fria? Então, a primeira coisa que a gente presta atenção, ele está pedindo a diferença. Isso aqui já indica a operação que a gente vai usar, que é uma subtração. Entre essas duas temperaturas, a máxima de 35 e a mínima de menos 5. Então, representando isso matematicamente, eu vou ter 35 positivo, né? Que é uma temperatura positiva, menos, por que menos? A operação de diferença, que dê a diferença entre esses números. E a operação que tem como resultado a diferença é a subtração. Então, 35 menos a menor temperatura, que é menos 5. Tirando dos parênteses, eu vou ter mais 35. O oposto de menos 5, para lembrar, o oposto de menos 5 vai ser o quê? Mais 5. E 35 mais 5 a gente já sabe que dá mais 40. Então, a diferença entre as temperaturas foi de 40 graus Celsius, que é o que ele pede. Ele pede que a gente determine a diferença entre essas temperaturas aí que ele deu, a mais quente e a mais fria, ok? Essa é a solução da questão aí, que foi pedido na questão. Então, nessa aula a gente falou da subtração, na aula anterior a gente já tinha apresentado a adição de números inteiros, né? E a subtração, para a gente fechar, nada mais é do que uma adição do primeiro número com o oposto do segundo número, certo? Então, encerramos essa parte de subtração e vocês... deixei uma série de exercícios para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, retornem aqui nesse vídeo, assistam o vídeo outras vezes e quantas vezes forem necessário, né? E qualquer dúvida, falem comigo, tá ok? Um abraço, até logo.